Olá, Cinegues! Olá! Estamos aqui no formato Drops News. Tava ansioso para recuperar esse formato, então vi a melhor oportunidade agora nesse domingo, né, que não haverá live, né, como vocês devem ter visto o aviso que eu coloquei, aviso urgente, uma coisa assim bem histriônica que eu coloquei lá no canal. Então, não haverá a live nesse domingo, né? Dia 17/8, né? Estou começando a gravação aqui no dia 16, às 19h03, estou iniciando essa gravação desse Drops News Cine Gnose 360, do número 17, agora fora do departamento médico, né? Então, não haverá, porque eu vou exercer a função, o direito pétreo de ser pai, né? Vou acompanhar meu filho ao Morumbi, o estádio Morumbi, que fica aqui perto de casa, né? Estádio do Morumbi, assistir ao jogo Santos e Vasco, né? Então, dois santistas doentes vão lá no Morumbi, né? Junto com mais 50 mil pessoas, né? Passou de 50 mil ingressos vendidos. Então, vai ser um espetáculo, né? Esperamos que o Santos não decepcione, viu? Que a gente sabe que não é muito difícil isso acontecer, né? No atual quadrante da história desse clube, né? Mas matar saudades do estádio do Morumbi faz muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu fui no estádio do Morumbi foi numa final do Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo. Se não me engano, em 1983, que o Santos ganhou de 2-1 do Flamengo. Não, aliás, um golaço do Pita, né, de fora da área, meio campista daquele time do Santos, ganhou de 2-1 para depois ser goleado, né, arrasado no Maracanã e perder o título, mas foi a última vez, faz muito tempo, muito tempo. Então sejam bem-vindos aqui esse Drops News, né? Estamos ressuscitando aqui. Eu tinha na live extra eu tinha avisado e falei da possibilidade da gente fazer a live na segunda, mas não é a mesma coisa. Segunda-feira o pessoal está trabalhando, tal, não vai ser legal. Então vai ter a live extra quarta-feira e retomamos o tijolaço no outro domingo, né? Então vamos de Drops News mesmo, né? Agora, fora o departamento médico, a gente fez 15 Drops News, 15, acho que foi por aí, no departamento médico, com aquele colar cervical Filadélfia horrível, fazendo live, né? Aqui, nossa senhora, paguei todos os meus pecados ali. Meu Deus do céu. Então, depois aí fez a 16ª, ou 15ª, 16ª, sem aquele colar cervical, mas ainda em recuperação, né, devido àquele acidente, né, que eu sofri no começo do ano, no portão 2 da USP de bicicleta. Meu Deus do céu. Mas vamos mudar de assunto, então. Sejam bem-vindos, Cinegs, aqui nesse domingo, ao Drops News, Cine Gnose 360, número 17. Então, vamos iniciar aqui falando de nós, como sempre, né? Faz parte do nosso script, do nosso roteiro. Vamos falar de nós, tanto porque sempre aparece gente nova aqui no pedaço, né? Então, para conhecer o nosso trabalho, como, por exemplo, o canal de cortes do Cine Gnose, o Cine Gnose Cortes. Então, vai lá dar uma olhada. A nossa equipe do Cine Gnose 360, Júlio, Dácio, Matheus Câmara, sempre mantém atualizado aqui o canal de cortes, tá? Deem uma olhada lá. Ou também tem a outra opção, que é no Spotify, que as nossas lives e drops, né? E também os nossos Drops News, esse novo formato do Cine Gnose, está lá disponível como podcast, como um wannabe, né? Como fosse um podcast, né? Então está lá no Spotify, uma outra opção para você acompanhar os nossos conteúdos, né? E por falar em conteúdos, tem a questão pecuniária, manutenção dos conteúdos. Apoie a nossa live para manter a longevidade do nosso trabalho, né? Então tá aqui
A gente está discutindo aqui na live extra de quarta-feira a questão dos algoritmos, né? A gente viu o caso Felca, né? Que nós retornaremos aqui de uma forma, digamos assim, que eu não gostaria, né? Mas eu vou ter que dar uma resposta a um comentário que foi colocado aqui na parte de comentários do vídeo de domingo, né? Então, vou ter que dar uma resposta aqui, uma resposta direta aqui. Não gostaria de entrar nesse assunto dessa maneira, mas a gente vai entrar na crítica midiática. Então, a gente estava falando dos algoritmos, né? Aquela coisa, né, de que o amor, o ódio, as perversões engajam muito mais do que o amor. A gente sabe que os algoritmos das big techs, elas descobriram uma fonte inesgotável de lucro, e os algoritmos funcionam assim, apesar daquilo que aquele conto da carochinha, que é regulamentação, tornar leões vegetarianos, né? Fale tanto nisso como a saída, né? A saída, a panaceia, né? Que seria a saída de todos os males, tá? A tal regulamentação. Então, para combater isso, que é claro que os algoritmos nos condenam a conteúdos como dessa live ou desse Drops aqui não terem o alcance necessário. A gente sabe muito bem disso. Então, está aqui o pedido de apoio, né? Está aqui o QR Code, está aí a chave Pix, para manter a longevidade desse trabalho, apesar dos algoritmos, apesar da corrente contra, tá? Apesar da corrente contra, né? Se bem que a gente nadando contra a corrente, os braços ficam mais fortes, a gente sabe disso, ficam mais musculosos, definidos, né? A gente fica com mais fôlego, né? E tudo mais, né? E isso tudo. Muito bem, gente, é isso aí. Vamos iniciar, então, aqui a nosso Drops News com o quê? Com cinema e audiovisual. Vamos começar, então, com cinema e audiovisual. Vamos começar aqui, então, com esse filme que está nos cinemas agora, A Hora do Mal. Weapons, né? Aquilo que o Zelensky pede desesperadamente para os Estados Unidos. Weapons, 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 weapons. Né? Aquilo que o Zelensky pede, né? Vamos falar do Zelensky aqui na crítica midiática. Zelensky, Trump e Putin, né? É um dos assuntos aqui da crítica midiática. Voltando aqui ao filme, o título original é Weapons, Armas, né? Mas o título em português, A Hora do Mal, que está no cinema, tá? Nos cinemas. Você sabe, se o humilde blogueiro aqui fez uma cirurgia de catarata na sexta-feira passada, completou uma semana ontem. Claro que eu não podia sair de casa, estava em recuperação. Então, aonde se o humilde blogueiro assistiu a esse filme? Se não podia ir no cinema? Assisti no Stremio, o velho, confiável Stremio, a plataforma de streaming sensacional, né, que disponibiliza releases, inclusive, de filmes que estão no cinema, né, e atualmente com uma qualidade muito interessante mesmo, os filmes que estão no cinema, né, não querendo falar em pirataria, mas falando, né, que seria de nós sem o Stremio, né, essa plataforma de torrents em streaming, tá? É bem interessante. Então, A Hora do Mal, né? A Hora do Mal é de um diretor que está chamando muito a atenção. O Zach Greger. O filme anterior dele, que aliás já discutimos aqui nessa live, Noites Mortais, tem uma característica
tanto esse Noites Mortais como esse Hora do Mal, é que ele abandona a matriz clássica do gênero terror. A gente sabe que a matriz clássica do gênero terror é psicanalítica, é edipiana. Então, por exemplo, a sedução da inocência, culpa, elementos patriarcais, fantasmas ligados à ordem patriarcal, familiar, repressiva, neurótica. Então, todos esses elementos que compõem a chamada matriz edipiana freudiana, né? Isso é um clássico, os filmes de terror clássicos partem dessa matriz, mas ele abandona essa matriz, tá? Ele parte para alegorias contemporâneas, alegorias atuais, como, por exemplo, nesse filme Noites Brutais, a questão da precarização do turismo, né? Tudo começa com uma coisa prosaica, os Noites Mortais, o filme anterior, uma reserva duplificada numa casa Airbnb que leva a consequências assustadoras, tá? Então tá lá, no filme Noites Mortais trabalha com a alegoria da desindustrialização de Detroit, né, com o fim com a globalização. A história se passava em Detroit, nos Estados Unidos, e essa questão da precarização, Airbnb, Uber. Então, os problemas que podem resultar, inclusive, num conto de terror, tá? Esse A Hora do Mal, ele parte de uma outra alegoria, tá? A gente sabe que nos Estados Unidos, tiroteios em cinemas e escolas já se tornaram praticamente ícones da cultura norte-americana. A gente sabe muito bem disso, né? Então, praticamente a gente pode dizer que tiroteios em salas de cinema e escolas se tornaram tão icônicos, populares, quanto a lata de sopa Campbell's, imortalizada por Andy Warhol. Guardem essa referência que a gente vai falar sobre isso mais na frente, a respeito do filme. Aliás, é na sessão do spoiler, né? Mas a gente vai falar, quem não quiser ouvir, não ouça, tá? Mas entra, a questão aqui é uma referência à cultura pop que o diretor, o Zach Greger, faz no meio do filme, com a tão decantada lata de sopa Campbell's. A gente sabe que desde o massacre de Aurora, em 2012, vocês devem lembrar, quando um atirador abriu fogo dentro de um cinema, num shopping que estava passando The Dark Knight Rises, um filme do Batman, né? O cara com máscara de gás e fantasiado de coringa, entrou disparando. E agora, mais recentemente, agora em abril, teve um tiroteio no colégio do Texas com 4 mortos. 4 mortos, né? Então é uma coisa cotidiana, recorrente na cultura norte-americana. Tudo isso faz aumentar aquilo que se chama, é outra alegoria com a qual ele vai trabalhar nesse filme, aquilo que o historiador Christopher Lasch chamava, a gente já falou várias vezes aqui na live, de perda ou quebra do elo geracional. Tá? Vamos mostrar aqui esse historiador, Christopher Lasch, está aqui. Inclusive o livro dele, A Cultura do Narcisismo, que ele discute isso, foi relançado agora recentemente. Está aqui o livro, né? A edição mais recente em português, foi relançado. É um livro do começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. A vida americana em uma era de expectativas decrescentes, tá? A cultura do narcisismo. Então, parece o livro foi relançado. Aqui o Christopher Lasch, ele fala que nas culturas tradicionais, tanto as milenares quanto as tradicionais, os mais velhos eram sempre os chamados elos geracionais, porque eles eram os transmissores de um saber acumulado, conhecimento, sabedoria. Então, sempre os mais velhos eram colocados em posição de destaque na sociedade. Então, o que você tinha, de um lado, o natural declínio físico, era compensado pela sabedoria, amor, trabalho unidos numa preocupação com a posteridade, tá? Uma tentativa de passar para a posteridade um conhecimento acumulado. Hoje o que temos, o Christopher Lasch argumenta, é um caminho inverso, tá?
não apenas na sociedade atual narcisista, o envelhecimento é negado por todo um aparato terapêutico que a indústria farmacêutica renova a cada dia, como a própria função de elo geracional já foi esquecida. Tá? Se você olhar na mídia, os mais velhos não têm nada a dizer, a não ser parecer cada vez mais jovens. Tá? Então, me permitem ler aqui uma parte, um trecho do livro aqui do Christopher Lasch, A Cultura do Narcisismo. Por ter o narcisista tão poucos recursos interiores, ele olha para os outros para validar seu senso de eu. Precisa ser admirado por sua beleza, encanto, celebridade ou poder, atributos que geralmente declinam com o tempo. Incapaz de alcançar sublimações satisfatórias nas formas de amor, trabalho, ele percebe que terá pouco para sustentá-lo quando a juventude passar. Então, a velhice é um problema numa sociedade como essa. Então, o que você tem são idosos que tentam cada vez mais parecer, emular serem jovens. Então, aquele cara que corre, 80 anos, matérias na mídia que a gente acompanha, o cara com 80 anos está correndo a São Silvestre, vira um exemplo de lição de vida, e assim por diante. Então, na verdade, o Zach Greger, o diretor desse filme, ele parte dessa realidade. Imagina jovens, crianças, olhando para esse mundo dos adultos, para onde ele irá, vê o quê? Caótico, desorganizado. Você vê adultos cada vez mais querendo parecer jovens, tá? E, por outro lado, tiros. Uma sociedade absolutamente irracional. O mundo adulto, que deveria ser um elo geracional, passar maturidade, sabedoria, conhecimento, unicamente se apresenta para os jovens e crianças. Esse mundo que deveria proteger jovens e crianças aparece como um mundo caótico, desorganizado, ameaçador, violento, tá? O que só aumenta essa perda, esse distanciamento geracional, ou essa perda do elo geracional, como argumenta aqui o historiador norte-americano Christopher Lasch nesse livro. Eu não sabia que tinha sido relançado. O livro que eu tenho é de 1983. Então, é assim bem interessante reler esse autor. Mas o Zach Greger, ele vai pegar exatamente, vai fazer uma alegoria exatamente de todos esses elementos, tá? O filme, ele começa de uma forma, assim como Noites Brutais, o anterior, de uma coisa prosaica, né? Uma reserva duplificada numa casa Airbnb, também aqui apresenta uma coisa para a realidade americana recorrente e prosaica, tá? Que são a questão dos tiroteios, mas a gente percebe que esse fato do qual parte o filme é uma alegoria desses tiroteios. O filme começa quando uma sala de aula inteira da terceira série, de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, desaparece com 17 crianças saindo silenciosamente das suas casas, simultaneamente às 2h17 da manhã. No meio da madrugada, crianças abandonam as suas casas como se estivessem em transe, hipnotizadas, e saem correndo, como vocês estão vendo aqui no pôster promocional, com os braços estendidos, como se brincassem de aviãozinho, e saem correndo em desabalada carreira do meio da madrugada, e desaparecem sem deixar pistas. As câmeras de segurança das casas registraram esse fenômeno. O problema é que no dia seguinte, vamos colocar os fotogramas aqui, a professora aparece para dar aula e a sala está vazia. Aqui, vamos mostrar os fotogramas do filme. Essa professora, qual é o nome dela mesmo? Qual é o mesmo nome dela aqui? A Justine,
Exatamente, a grande Julia Garner, essa atriz aqui, ela faz a Justine, a professora que chega à escola na manhã e encontra a turma toda ausente, a sala vazia, apenas uma criança está lá, o Alex, tá? Foi o único daquela turma que não saiu de casa naquela noite fatídica. Ele é o único que apareceu na escola. Então não precisa dizer que isso cria um caos. A escola reúne os pais, os alunos, numa reunião, tá? E a professora passa a ser a principal suspeita, essa jovem professora. Por que só os alunos da classe dela? Seria uma coisa natural você achar que a polícia fosse interrogar o Alex. Por que você não desapareceu? Seria a coisa mais normal. Mas os adultos, essa que é a questão do filme, os adultos cada vez mais começam a ter atitudes irracionais. Então vão pichar o carro da professora de witch, a pichação witch, bruxa, tá? Então entra o velho esquema que a gente conhece na história de busca de um bode expiatório para espiar o mal de uma sociedade. Então elegem ela como a principal suspeita, praticamente a culpada. Então, ela fez alguma coisa com aquelas crianças, tá? Então, começa a partir daí. O diretor da escola, o Marcos, né, o diretor pedagógico, alguma coisa assim que parece, ele é politicamente correto, tá? Ele está mais interessado em gerir o desconforto do que resolver o segredo, resolver o enigma. Então, ele está mais preocupado com questões que envolvem a gestão do desconforto entre os professores e alunos na escola, gerir o desconforto, ele entra numa estratégia engove, digamos assim, do que interessado em resolver o enigma. Enquanto isso, a polícia, impotente, passiva, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela está mais preocupada em manter a ordem da sociedade. Não precisa dizer que as coisas ficam tensas naquela pequena cidade, tá? E o perigo de linchamento dessa jovem professora passa a ser uma coisa perigosa, uma coisa até previsível, tá? Então a polícia está mais interessada em manter a ordem na cidade do que resolver o enigma em si, tá? Então começa dessa maneira. Então é praticamente uma alegoria dessa questão, como se fosse um tiroteio, tá? Aliás, a narração que abre o filme, uma narração em off, poderia muito bem ser a introdução de uma história de tiroteios em escola. Uma noite, 17 pais colocaram seus filhos para dormir pela última vez, tá? Então dá para perceber que é uma alegoria. Então a questão é que o filme inteiro faz essa alegoria dessa perda do elo geracional, dessa quebra do elo geracional, tá? Então, a sociedade, os adultos que deveriam proteger os filhos, as crianças, os jovens, pelo contrário, eles começam a pirar. Começam a pirar. Quer dizer, começam a ter as atitudes mais erradas, irracionais. Então, bem esse que deveria ser o título, como é o título do artigo aqui do blog sobre esse filme, tirem os adultos da sala, porque as crianças é que irão salvar o dia. Então, a mensagem do Zach Greger é exatamente essa, tá? Os adultos veem que os jovens, as crianças veem que os adultos não vão fazer nada a respeito, então eles vão procurar a solução entre si mesmos, tá? Então, é bem isso, é um filme de terror bem interessante, tá? Ao descrever, e a narrativa é interessante, que a narrativa é episódica. Ele não entrega, tá? Não entrega a conexão entre os pontos, não é tão óbvia. Ele lembra muito o filme Pulp Fiction, do Tarantino, pela narração episódica, tá? Então você tem assim a
cada capítulo do filme, um dos personagens. Então, as histórias vão se sobrepondo e vemos, de repente, um olhar visto por pontos de vista diferentes sobre o mesmo acontecimento. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? Em Noites Brutais, me parece que esse diretor ele fez algo parecido, mas aqui é essencialmente episódica, lembrando Pulp Fiction. Então, é claro que depois, o último personagem, que é o Alex, esse garoto que vocês estão vendo, nos delírios apavorantes da professora, vendo ele como se fosse um pequeno zumbi, tá? Ele não é assim, o Alex. Aí, aos poucos, as coisas vão se conectando, porque as histórias vão se conectando, os pontos de vista dos vários personagens vão se conectando sobre um único evento, e é o Alex, o último episódio do filme, do garoto, que vai dar o tom e que vai dar a solução. Então é bem isso. Tirem os adultos da sala, porque as crianças é que vão salvar o dia. Então, atenção, spoiler, por favor, olhe o spoiler. Vamos entrar aqui no spoiler para a gente poder defender aqui o nosso ponto de vista. Tá? Uma coisa interessante é a lata de sopa Campbell, já que temos um encontro aqui com Cinegues, temos que marcar aqui na exposição do Andy Warhol, lá na FAAP, essa semana, o encontro aqui do Cinegues, para a gente comemorar a 200ª live, né, as 200 lives aqui do Cine Gnose, dos tijolaços do domingo, mas a questão da lata de sopa Campbell's, é uma alusão que o diretor faz ao filme, porque a lata de sopa Campbell's é muito pop. Foi popularizada principalmente pela arte pop do Andy Warhol. Então ele está aí transitando numa alegoria sobre acontecimentos que são tão americanos quanto uma torta de maçã esfriando na soleira de uma janela. Tá? Então, o que acontece? A gente vai ver no capítulo, no episódio do Alex, lá no final, no último episódio, vamos conhecer a tia Gladys. Tia Gladys, essa figura estranha, vamos voltar aqui, essa figura estranha, com essa peruca, ela aparece para visitar os pais dele, né? E, de repente, ele volta da escola e vê os pais num estado de hipnose. Ela é uma bruxa. Se acham que a professora é a bruxa, aparece a bruxa real, é a tia Gladys, tá? Por algum motivo, isso não é muito explicado pelo filme, né? Ela está num estado terminal de saúde e ela precisa da energia de jovens, de crianças. Então ela tem todo uma mandinga, patuás, como é que se fala? Tem um outro nome também disso. Patuás e despacho, né? Mas tem um outro nome disso, ebós, podemos considerar, em tigelas de barro, onde ela consegue, a partir de elementos, aí é bem a questão da semiótica da macumba, né? Precisa de um elemento indicial da vítima, tá? Que vai ser vítima da vítima que vai sofrer a zumbificação, a ação à distância. Então, o pobre do Alex, ao ver os pais hipnotizados e sob a chantagem de que ela poderá machucar os seus pais, ele vai ter que pegar elementos pessoais das crianças que estão na sala de aula dele. E ele leva para ela, e todas elas saem às 2h17 da manhã, em estado de transe, correndo em direção à tia Gladys, que vai sumir com eles na floresta, tá? Para depois chamá-los de volta e colocá-los no porão. E é o pobre do Alex que alimenta as crianças e os pais dele, que estão em estado de transe, com lata de sopa Campbell's, que ele compra as pencas no supermercado, traz para casa para a tia Gladys, que está gerindo lá o exército de zumbis lá que estão no porão, aquelas crianças, 17 crianças que desapareceram, tal. Então, na verdade, vai ser
Alex e depois as crianças. E aí a gente vai entender o porquê do título original, Weapons, armas. Porque essas crianças nesse estado se transformam em verdadeiros mísseis teleguiados, armas que se voltam contra a tia Gladys, tá? Então é bem interessante, né? Eu só fiz esse spoiler aqui mais por questão da lata de sopa Campbell's, que eu achei uma puta sacação do diretor fazer essa alusão, né? Porque ele está lidando com uma alegoria de tiroteios em escolas, e tiroteios em escola nos Estados Unidos a gente sabe que é uma coisa tão pop, mediaticamente tão pop quanto uma lata de sopa Campbell's, imortalizada pelo Andy Warhol na pop art, tá? Então a lata de sopa Campbell desempenha um papel muito interessante na narrativa desse filme. Então, vale a pena ir ao cinema assistir esse filme. Repetindo, ele é um diretor inovador em filmes de terror, porque ele está abandonando a matriz edipiana clássica dos filmes de terror, né? Aquela matriz freudiana edipiana, tá? E substituído por alegorias contemporâneas. Quer dizer, coisas prosaicas, cotidianas que podem render um bom filme de terror, tá? Então, é bem interessante. Zach Greger, guardem esse nome. Muito interessante. E vamos lá, então. Então, hoje é só um filme, tá? Só um filme, né? Não vamos demandar muito tempo aqui desse Drops. Senão, depois de Drops vai virar uma live, né? Se ficar assim tão grande assim. Então, vamos lá, então. Sobe vinheta! Comentários aleatórios. Hoje, especiais, porque temos 2 comerciais que eles se completam. São 2 lados de uma mesma moeda. Vamos aqui ao primeiro comercial. Qual é o primeiro comercial que vamos passar? Esse aqui é aquele, vocês devem conhecer aquele técnico português, o pessoal que manja de futebol aqui, o Mourinho. Ele se notabilizou, esse técnico de português, treinou times lá da Premier League inglesa, tal, times de ponta lá na Europa. Ele se notabilizou pelo gênio irascível, irritável, né? Pelo ser um treinador intenso, praticamente um Sampaoli europeu, tá? E ele faz esse comercial para Sportbet, muito interessante para a gente discutir. Vamos ver esse comercial aqui com o Mourinho, vamos lá. Para ganhar os jogos mais difíceis, escolho onde e como jogar. Mas como é que se enfrenta o maior dos rivais? Respeita as ordens estabelecidas? Ou semeias o caos? Aceitas as peças no tabuleiro? Ou formas uma equipa de guerreiros? Sacrificas a que não encaixa, mesmo que tenha uma coroa? Porque o maior desafio não está nos teus olhos, mas na tua cabeça. Porque o primeiro passo para a vitória é enfrentar-te a ti próprio. O primeiro passo para a vitória é enfrentar-te a ti próprio. Quando ele fala, quando você vai enfrentar rivais difíceis, você respeita a ordem estabelecida? Você respeita a ordem das peças no tabuleiro? O que ele está defendendo aqui é exatamente o contrário, tá? Praticamente, esse comercial é o discurso da extrema-direita. É virar o tabuleiro. Não aceitar a ordem estabelecida.
complicado. E nós estamos aqui, claro que isso aqui é Sportbet, disso deriva a pós-meritocracia. Ele está falando que o único inimigo é você mesmo, tá? Os rivais, eles podem ser difíceis, mas você tem que superar a si próprio. O seu maior inimigo é você mesmo. Ele defende isso no final. E ele defende muito sutilmente virar o tabuleiro. Não respeitar a ordem estabelecida. Portanto, estamos naquela discussão que a gente fez bastante aqui nessa live, a pós-meritocracia. A diferença entre meritocracia e pós-meritocracia. Então é interessante como esse novo ecossistema digital, desses games, desses cassinos virtuais, dessas bets, elas já estão dentro de um novo paradigma disruptivo, que é o da pós-meritocracia. Pode ver que você vai encontrar todas as características aí nesse vídeo. Tá? Individualismo disruptivo, simplesmente ele defende não respeitar as ordens do tabuleiro, não respeitar as ordens da peça, das peças. Tá? Não respeitar a ordem estabelecida. Competição não existe, ao contrário da meritocracia, em que você compete com os outros oponentes. Na verdade, na pós-meritocracia, o conflito é interno. É uma coisa quase mística, como fala ali do messianismo místico, coisa da autoajuda. Então, é despertar forças interiores ou interiores que estão dormentes em você. Tá? Você liberar, se emancipar. Tá? Então, na verdade, o maior inimigo é você mesmo. Você não está competindo. Então, se você perder, se você der mal, a culpa é tua. É só tua a culpa. Tá? É isso que faz a pós-meritocracia. Que interessa esse novo capitalismo de choque, tá? Porque mais uma forma de incorporar, interiorizar a culpa, que já existia na meritocracia, claro, mas fica mais evidente aqui na pós-meritocracia, tá? Enquanto lá na meritocracia é a gratificação pelo esforço, então é um indivíduo integrado, ele faz cursos, a questão do estudo, do investimento em si próprio, a coisa da sublimação, eu vou aferir os frutos daquilo que eu semeei no futuro. Aqui não, na pós-meritocracia, é aqui agora, já. Tá? Pode ver essa coisa dramática, narração dramática do Mourinho, não é à toa que escolheram ele como personagem, porque ele é um técnico disruptivo, ele é mal-humorado, ele não se conforma, ele é intenso, então é o personagem perfeito para Sportbet, tá? Então isso soa, né? Enquanto na meritocracia você tem o conhecimento laico, a universidade, o curso da extensão, a pós-graduação, a ciência laica, pode ver que a inspiração aí, o Zeitgeist, o espírito que ronda nesse vídeo, é messiânico e místico. Dá para ver até pela retórica visual, tá? Aí nessa computação gráfica que é feita, e o Mourinho lá inserido, imerso naquele mundo fantástico, surreal que está ocorrendo ali, tá? Então é algo messiânico e místico, tá? Então temos aí esse o ecossistema, tá? A pós-meritocracia, que está justificando um tipo de paradigma, tá? Está aí por trás do Ítalo Santos também, ganhar muito dinheiro explorando menores, jovens, forma rápida, ganhar dinheiro rapidamente. Vamos voltar a esse assunto do Ítalo Santos, tá? Que acabou sendo a palmatória do mundo. Se ferrou o cara, o bode expiatório, né? Do vídeo do Felca, tá? A polícia foi atrás na esteira de um evento midiático, foi atrás do cara. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é o Zeitgeist, todos esses fenômenos que estão ocorrendo, tá? Então, dessa maneira, esse vídeo da Sportbet e as denúncias do Felca lá estão conectadas,
entre si. São todas manifestações dessa pós-meritocracia. Principalmente porque dinheiro, ostentação e sexualidade são todas facetas de um mesmo fenômeno. A gente sabe muito bem disso, tá? E vamos aqui agora um outro comercial que é o outro lado dessa moeda. Mourinho de um lado e quem do outro? Leandro Carnal, aquele filósofo, não sei a formação acadêmica dele qual é, mas é aquela coisa que ele é sempre convidado para palestras corporativas, sabe? Esse mundo. Esse cara deve ganhar muita grana. Esse pessoal que dá essas palestras motivacionais, de autoajuda, só que com ele tem o verniz intelectual, da filosofia, da história, tá? Ele não é um Harris pensador de autoajuda, né? Ele tem um cara com um nível melhor, um nível mais elevado, e parece que ele topou o jogo, que é a questão do topa tudo por dinheiro, tá? Eu não vou dizer que desse fruto não tentei comer, porque eu tentei entrar assim nesse mercado, né? Uma certa época da minha vida, entrar nesse mercado corporativo que, nossa senhora, ganhar muito dinheiro falando aquilo que as pessoas querem ouvir, que é exatamente esse o ardil do jogo, né? O ardil do jogo é esse, tá? Você fala aquilo que as pessoas estão ansiosas querendo ouvir, e você é muito bem remunerado por isso, tá? Mas é um mundo muito fechado, né? E o Leandro Carnal se deu bem. E o Bradesco faz uma referência irônica a ele. Ele praticamente tira sarro dele próprio aí nesse comercial. Vamos assistir o comercial aqui do Leandro Carnal no Bradesco. Autoajude-se. Vamos lá. Você tem um negócio? Quer prosperar? Ler livros de autoajuda ajuda. Mas sabe o que ajuda ainda mais? Receber pagamentos pelo celular. Pensamento crítico até que ajuda. Mas só no Bradesco você aprende a importância de 5 dias sem juros no cheque empresarial. Resiliência, foco, ajuda. Mas um crédito sob medida do Bradesco, isso que é ajuda. Autoajude-se. Abra sua conta PJ no Bradesco. Ele está tirando sarro dele próprio. É impressionante. É que ele está muito bem situado nesse mercado, que ele tem essa capacidade de aceitar performar um texto publicitário em que ele está tirando o sarro dele próprio. Então, autoajuda, ajuda, mas melhor ainda você ter um cartão tal, resiliência, foco ajuda, mas ajuda você ter uma conta PJ no Bradesco, tá? Então, é interessante que são esses dois lados de uma mesma moeda, tá? Então, é claro, ele está tirando o sarro, o pensamento crítico ajuda, mas ajuda mais você ter um tal serviço do Bradesco, tá? Tirando o sarro dele próprio, uma autorreferência, tá? Se autorreferenciando, né? Porque ele se notabilizou, ele está dentro desse campo, dentro desse mercado da autoajuda. Se bem que ele é diferenciado, Leandro Carnal, né? Pela formação intelectual dele, muito mais sólida do que esses influencers de autoajuda, muito mais, né? Mas ele acabou entrando nesse mercado e ele está se auto-ironizando, né? É interessante, saudável, bem-humorado. Eu dei muitas risadas vendo esse comercial. Mas esse é o outro lado desse mundo da pós-meritocracia. A gente sabe que essa autorreferência metalinguística apenas reforça aquilo que você está fazendo a referência, tá? Então, é a questão da autoajuda, é a questão do foco, da resiliência e todos os elementos. Como a gente diz, como o Mourinho diz lá no comercial da Sportbet, tá? O principal rival é você mesmo. É você mesmo, são os limites que você se impõe, as suas limitações e tudo mais, tá? É interessante isso. Eu dei boas risadas, né?
vendo o Leandro Carnal, que não tem nenhum pendor para ser ator, viu? Tá péssimo, tá muito canastríssimo nesse comercial. E para terminar, nossos comentários aleatórios, isso daqui é impressionante. Já falei várias vezes daquele site The Conversation, que é um site bem interessante, que tem a versão brasileira, tá? É um site que é uma tendência atual de sites com artigos com profundidade acadêmica, mas com estilo jornalístico, tá? Tentando conciliar aí os dois mundos, né? O científico acadêmico e a rapidez de uma leitura jornalística. Além do cérebro, como psicodélicos e organoides estão redefinindo a neurociência. Lembra o que a gente falou aqui na live de domingo, que a gente estava falando do Júpiter Maçã, e depois a gente falou antes também dos Mulheres Negras, a questão da antropofagia, tal, manifesto antropofágico, e da questão da psicodelia, como um espectro que ronda a cultura pop. Desde do psicodelismo no rock nos anos 60 e na contracultura, tá? A gente sabe do Hoffman, né, o cara que sintetizou o LSD por acidente lá na Suíça, depois ele inoculou nele mesmo, não sentiu efeito nenhum, depois ele saiu de bicicleta e bateu o LSD nele, até sofreu um acidente de bicicleta, não sei se ficou como esse humilde blogueiro aqui que está fazendo fisioterapia até agora, já está recuperando, está recuperando o movimento já dos dedos aqui, tá melhorando já. Então, a questão do psicodelismo, da psicodelia, e isso que o Hoffman descobriu com o LSD, conecta-se com aquela questão que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, imerso no mundo onírico, tá? Os efeitos das drogas psicotrópicas, tá? Ou psicodélicas, é revelar esse mundo onírico, revelar esse mundo, tá? E é claro que a gente tinha que falar do Timothy Leary, né? Aquele alerta que ele fez, né? Porque o mais importante não são as drogas, é o contexto, tá? Que é mais importante, porque senão você corre o risco, se elas se tornarem recreativas, corre o risco de você liberar nesses transes lisérgicos os fantasmas interiores, seus piores pesadelos, tá? E ter uma bad trip e não conseguir retornar, como aconteceu lá com o guitarrista do Pink Floyd, né, que foi numa viagem de LSD e não retornou nunca mais, né? A gente sabe muito bem disso, que aí teve que entrar o David Gilmour, substituir, mas não é isso que eu quero dizer, tá? A questão é o seguinte, lá nos anos 60, as drogas psicodélicas foram uma marca da contracultura. Teve um elemento de contestação ao sistema. Essa questão desse 1/3 das nossas vidas que passamos imersos no mundo onírico, corre o risco de se confrontar com o mundo racional da realidade, o mundo da vigília, tá? Então a gente sabe que a ordem capitalista, a ordem racional, o dia a dia de trabalho, é muito vigilante em relação às ameaças que possam surgir em relação à disciplina do mundo do trabalho. Então, ali a indústria do entretenimento cooptou, absorveu a cultura psicodélica como drogas recreativas, tá? Então, absorveu como puro entretenimento, drogas recreativas. Agora, nesse mundo da pós-meritocracia, e esse texto parece que articula com esses dois comerciais que a gente já assistiu anteriormente, já há um outro tipo de cooptação que a gente vê aqui nesse artigo, tá? Ele até coloca a combinação de psicodélicos e organoides cerebrais representa uma das mais estimulantes e transformadoras fronteiras da neurociência,
traz a psicodelia, os psicodélicos, para a neurociência, que a gente sabe que as neurociências é um dos braços desse capitalismo, desse novo capitalismo que a gente está, nessa nova fase pela qual estamos entrando, tá? Coloca aqui, em um planeta em que a saúde mental é um dos maiores desafios do século, compreender a mente humana nunca foi tão urgente. Em outras palavras, o artigo coloca aquela questão que, de repente, as drogas psicodélicas combinadas aqui com os organoides cerebrais pode ajudar a gente a descobrir uma série de problemas e disfunções cerebrais, do funcionamento do cérebro em si. Isso é benéfico para quê? Para a vida saudável, produtiva, eficiência, produtividade, produtividade e desempenho. Tá? Então você vê hoje uma nova absorção das drogas psicodélicas, no sentido de você compreender o funcionamento da sua mente e liberar-se das limitações. Tá? Então vem aquele mito de que, na verdade, a gente só trabalha com 10% do cérebro, esse mito que não conseguimos liberar os outros 90% por causa das limitações. Então, toda essa onda que envolve agora essa questão dos estudos da neurociência com as drogas psicodélicas associadas aos organoides cerebrais, não dá para explicar aqui, que é uma coisa complicadíssima. Mas é essa interação entre as duas, tá? Que possibilitaria não só a vida saudável, mas a liberação dessas potencialidades ocultas do cérebro humano. Para liberar para o quê? Para a pós-meritocracia, para o desempenho, para o mérito. Então é aquela coisa que, na verdade, como o Mourinho coloca naquele comercial da Sportbet, você está competindo com você mesmo. Tá? Então, o que a gente acompanha hoje é uma segunda cooptação desses 1/3 da nossa vida que passamos imersos no mundo onírico. A gente até já falou aqui em comentários aleatórios de, por exemplo, sonhos que podem se tornar... você pode aprender coisas nos sonhos. Tá? Você pode deixar de ser tímido, liberar-se de uma série de limitações a partir dos sonhos. Por exemplo, você determinar ou controlar, tem até aplicativos, tem startup, a gente falou disso, eu me lembro muito bem em comentários aleatórios passados, uma startup que está desenvolvendo um aplicativo em que você pode controlar ou determinar o conteúdo daquilo que você sonha. Tá? É isso mesmo. Por que não colocar o mundo onírico a serviço do capitalismo, a serviço do princípio do desempenho? Tá? Então, estamos aqui numa situação bem diferente do que os surrealistas, os dadaístas, acreditavam que a liberação através da arte desse universo onírico confrontaria a ordem burguesa, a ordem careta burguesa, como Marcel Duchamp, Salvador Dalí, toda aquela geração preconizava. Tá? Com a arte sendo a responsável dessa liberação. Depois, a partir de Hoffman, da descoberta do LSD, as drogas psicodélicas. Primeiro, cooptadas como recreativas, por entretenimento. Agora, como estimulantes para liberar o princípio do desempenho, as suas potencialidades latentes em você mesmo. Tá aí. E viva o capitalismo, né? Por isso que o capitalismo, que é uma ordem estranha, porque ela é plástica, ela se adapta. Né? Parece um vírus, parece uma coisa que adapta-se na célula hospedeira e vive dela até destruí-la por dentro. Esse é o funcionamento do vírus, né? Parece que assim funciona o capitalismo. Tá?
Impressionante, impressionante. É uma coisa como a gente vê aqui, por exemplo, lá nos anos 60, são dois momentos, né? Os dois momentos. Lá nos anos 60, o psicodelismo que depois foi incorporado pela indústria do entretenimento, no rock, para, digamos assim, tirar as drogas psicodélicas da contracultura que ameaçava a ordem capitalista naquele momento, por um breve momento, né? Por um breve momento ameaçou, tá? Eu não estou falando isso em termos políticos, não é que a contracultura ameaçou o poder, o sistema, mas, digamos, ameaçou de uma forma anárquica, tá? De uma forma anômica, a possibilidade de criar anomia, anarquia dentro do sistema, tá? Que depois acabou sendo incorporado no rock e acabou sendo aquela coisa recreativa de entretenimento. Para a situação atual, como mudar a sua mente. Uso de psicodélicos para tratamentos em saúde mental. Então, em relação... Sempre começa-se assim, né? A gente sabe muito bem disso. Por motivos altruístas, então resolver mal de Alzheimer, tal, as pesquisas, mas na verdade o foco é outra coisa que eles estão buscando, tá? CEOs, executivos, tal, já estão de olho nisso, né? Liberar as potencialidades da sua mente, né? Então, é isso. Vamos avançar aqui esse Drops News? Vamos avançar? Então, vamos lá. Sobe vinheta! Crítica midiática. Vamos aqui à parte da crítica midiática do nosso Drops News de hoje. Vamos lá. O que temos aqui? O que temos? Claro. Vamos entrar novamente naquele assunto do Felca, mas desculpa da forma como eu vou entrar. Eu já respondi lá, já dei a devida resposta a essa que a gente pode chamar de crítica. Isso não é crítica, tá? Eu vou explicar o porquê. Aliás, é uma coisa bem didática esse tipo de resposta. É o seguinte, vamos ler aqui. É impressionante como existe um padrão no discurso do Wilson em relação a qualquer esforço legítimo de produzir mudança. Então, a denúncia, o vídeo do Felca foi um esforço legítimo de produzir mudança. Tudo bem, é o ponto de vista dele. O padrão é, se não for nos termos dele, por exemplo, um gabinete de sei lá o que semiótico, a proposta ou é inexequível ou mal intencionada. Eu não falei que o Felca era mal intencionado, mas depois a gente responde. Agora foi a vez do Felca provar o fel do professor. Todo mundo faz tudo por segundas intenções, menos o humilde blogueiro. Há críticas possíveis em relação ao contexto social e político desse tema da adultização, mas a partir do princípio de que a discussão sempre é levantada por sujeitos menos adequados do que ele é intelectualmente desonesto. Como ele faz com as ideias do Safatli, que ele desancou por escrever na Folha, mas vive citando sem dar créditos a noção de constelação do progressismos, ou algo assim. Esta live tem qualidades, inegavelmente, mas toda hora revela o quê? O ressentimento que move o seu autor. Lamentável. Então temos aqui a meu respeito, uma descoberta. Eu sou movido por ressentimento, eu destilo fel e sou desonesto. Então, em primeiro lugar, aqui temos aqui uma típica estratégia de extrema-direita. Isso não é argumentação. Não é argumentação. O que ele está tentando é desautorizar o interlocutor. Desautorizar o interlocutor. Essa é a velha estratégia da extrema-direita. Não estou dizendo que o missivista desse comentário seja de extrema-direita, mas ele está usando uma estratégia de extrema-direita. Então você desautoriza o interlocutor com ataques pessoais.
que eu tenho fel, sou movido por fel e ressentimento. Então não há crítica. E nem eu faço crítica, eu destilo ressentimento. Então, em primeiro lugar, isso aqui é um exemplo didático da estratégia de extrema-direita que não tem contra-argumento, não se argumenta, simplesmente quer atacar o interlocutor para desautorizá-lo, ou seja, não dá para discutir com você porque você é ressentido, você tem fel, você é desonesto, e assim por diante. Em outras palavras, avançando aqui um pouco mais, tirando essa primeira parte, eu diria o seguinte: parece que o missivista, aqui, o espectador, aqui, o youtuber espectador, está pegando a coisa com o bonde andando. Tá? Na verdade, a gente não falou que o Felca é mal intencionado ou fez isso de propósito. Ele está macomunado com o capitalismo, com a extrema-direita. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que ele é um produto. Ele é um produto desse ecossistema que a gente tanto fala, desse ecossistema digital, que caracteriza essa pós-meritocracia. A denúncia dele deve ser sincera. Claro, não estou falando o contrário, que ele é mal intencionado ou tem segundas intenções. Ele pode ter boas intenções, mas parece que o missivista aqui pegou o bonde andando e não sabe que a nossa live vem desenvolvendo essa crítica feita ao Felca, parte do ponto de vista desses três autores que a gente exaustivamente vem discutindo aqui nessas lives. O conceito de Media Life, de Mark Deuze, a oposição entre o tempo real e a democracia, do Paul Virilio, e o conceito de tautologia, do Lucien Sfez. Tá? Porque essa crítica, a ideia da Media Life, a crítica do Felca é feita dentro da própria rede que ele está criticando. Então, na verdade, aquilo que ele critica, na verdade, ele está retroativamente alimentando. Por quê? Porque o vídeo dele está regido também pela ordem do engajamento, viralização, número de views, alcançou mais de 30 milhões de views. Tá? Dentro do conceito de Media Life do Mark Deuze, tá? Nós estamos nesse ecossistema digital, assim como os peixes estão dentro d'água. Tá? Então, na verdade, toda reação contrária ou crítica a essa própria rede acaba retroalimentando essa própria rede. Então, por exemplo, posso levantar críticas aqui, mas os algoritmos não deixam, não impulsionam. Porque eu estou dentro de um ecossistema cujos princípios eu estou partindo, eu estou aceitando, vamos dizer assim, subrepticiamente esses princípios do engajamento, viralização e tudo mais. Ao me colocar aqui nesse Drops News ou nas lives dentro aqui do YouTube. Quer dizer, eu aceito as premissas que se voltam contra mim, e eu estou retroalimentando. Eu não sei se todos estão entendendo esse argumento. Tá? Então, na verdade, esses 30 milhões de views, tal, o que vai acontecer? Vai apenas reforçar coisas como essa aqui, por exemplo. Projeto do governo para redes sociais prevê remoção de conteúdo sem ordem judicial e suspensão de big techs. Minuta obriga plataformas a retirar publicações que atentem contra a democracia e crimes graves. Discussão foi retomada após o caso Felca. É inacreditável isso partir do governo. Esse projeto pode se voltar contra a própria esquerda no futuro. Porque esse projeto de lei estabelece regras mais duras para as plataformas digitais, diz aqui a notícia, foi a partir de uma reportagem do jornal O Globo. A minuta prevê que conteúdos considerados ilícitos sejam removidos sem necessidade de ordem judicial. Entre os alvos estão publicações que atentem contra a democracia, promovam crimes como terrorismo e assassinatos, ou tenham como vítimas crianças e adolescentes. Ora, meus caros, isso me lembra a lei da ficha limpa, que acabou se voltando, foi aprovado lá no governo Dilma, e acabou se voltando contra o próprio Lula.
Então, vemos a esquerda sempre tentando reagir, agir com o fígado, sempre aproveitando essa onda midiática provida pelo Felca, parte para o punitivismo, que é o que agrada, aumentar a pena, criminalizar e tudo mais, tudo isso. Então, de repente, um conteúdo, um vídeo de esquerda, lá no futuro, quando tivermos numa ordem invertida, pode se voltar contra a esquerda. Olá, um vídeo de esquerda denunciando um atentado à democracia, aquilo que estão fazendo. Isso é terrorismo. Então, a plataforma retira sem ter ordem judicial. Claro que o governo está pensando nas eleições de 2026. Então, você vê dessa maneira, quer dizer, está retroalimentando, está dentro do próprio sistema, retroalimentando o próprio sistema. Tá? E é claro, e com relação ao conteúdo do que foi denunciado pelo Felca, a gente falou da questão do segredo de Polichinelo. Isso já é conhecido em denúncias desde os anos 80 com a mídia de massa, com os meios de comunicação de massa. Tá? Show da Xuxa, Paquitas, o desaparecimento da infância, embonecamento dos traços faciais infantis, tudo isso que agora apenas potencializa com as redes sociais. Essa é a questão, esta é que é a crítica. Tá? Essa é que é a crítica, senhor missivista. Tá? Que é baseado, né? Parece que aqui que a crítica feita à minha pessoa aqui, em primeiro lugar, a crítica pessoal, né? E depois ele tenta fazer elogios. Eu dispenso os elogios do missivista. Dispenso elogios, que a live tem alguns elementos, é interessante e tal. Eu dispenso. Dispenso porque eu sou ressentido. Não é isso que o senhor está dizendo a meu respeito? Então eu dispenso qualquer elogio do senhor. Tá? Se é assim, então tá bom, então eu estou só ressentido, pronto. Que coisa. Vê só isso daqui, vamos mudar aqui dentro do assunto, né? Mudar, mas continuando no assunto. Veja a casa onde o influencer Ítalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Você sabe que o Ítalo Santos, ele é homossexual, estava com seu marido, o influenciador foi preso, olha a casa que ele alugou. Segundo a mídia, ele está se preparando para fugir do país. Interessante que quem quer fugir do país não vai para um lugar desse. Eu me esconderia num muquifo, num lugar assim, sei lá, numa comunidade para não ser achado, mas ele fez questão. Carapicuíba, Barueri, essas regiões aqui na Grande São Paulo a oeste, é lugar de novo riquismo. Está lá Alphaville, condomínios fechados de luxo. E aqui é mais um deles. Aqui alugou uma casa com piscina e churrasqueira. Tá? Então, é claro, estamos aqui, é dinheiro rápido, estamos aqui dentro desse contexto desse ecossistema digital da pós-meritocracia. Tá? Esse Ítalo Santos deu o azar de ter sido citado por esse vídeo do Felca que viralizou. Então ele se transformou numa espécie de palmatória do mundo. Eu não vi nenhum outro influencer acusado de se viciar menores, de pedofilia tal, ser preso de uma forma tão exemplar, rápida, localizar o cara. Também o cara dando toda a pala, né? Ó, eu tô aqui. Se o cara realmente estivesse pensando em fugir do país, para eles é uma coisa natural. Eu tô ganhando dinheiro, eu sou influenciador. Há uma espécie de amoralidade nisso que eles fazem. Eles não veem o menor problema nisso.
Tanto é que o cara me aluga uma casa dessa em Carapicuíba, sai lá da Paraíba, ele estava aluga essa casa dando assim toda pala, dando assim toda, eu tô aqui, casa com piscina e churrasqueira. Claro, certamente ela ia fazer mais vídeos aí nesses ambientes, que é o típico ambiente pós-meritocrático. Olha, eu me dei bem, olha, ganhei dinheiro, ganhei muito dinheiro rapidamente. Então, ele ser preso nessa casa em Carapicuíba, isso denota a amoralidade desse tipo de comportamento. Qual é a diferença? O imoral é aquele cara que está fazendo algo, sabe que está fazendo algo errado e esconde. Ele oculta o que está fazendo. O imoral. Já o amoral, ele perdeu a distinção entre o bem e o mal. Ele já naturalizou, ele acha que aquilo que ele está fazendo é supernatural, correto. Eu sou influencer bem-sucedido. Estou ganhando meu dinheiro. Umas dancinhas no TikTok. Nada mais que isso. Tem até pai que permite e até ganha dinheiro com isso. Bota sua filha para dançar lá, sexualiza, erotiza, até pais, até que nesse caso aí se mostrou isso. Então, isso daí não denota gente desesperada querendo fugir do país, não. Tá? Já está se preparando para gravar mais vídeos, agora em Carapicuíba. É a moralidade. Tá? E essa moralidade leva à ostentação. E essa coisa da busca do dinheiro rápido, não mais pelo mérito, mas por atos disruptivos que beiram a criminalidade ou a contravenção, como nesse caso do Ítalo Santos, tá ali naquela zona cinza entre o trabalho do influenciador e a contravenção, tá? Então isso denota uma normalização assim terrível. Terrível, uma amoralidade extrema. Simplesmente ele ia voltar a repetir, fazer seus vídeos. Eu não vou ser preso, eu sou influenciador, estou ganhando meu dinheiro, que coisa. E foi preso. Por quê? Porque viralizou. Se não tivesse dado nada, esse vídeo do Felco, ele estaria aí livre e solto. Vocês devem entender por que esse tipo de crítica acaba se retroalimentando e reforçando o próprio sistema que pretende criticar. Vamos avançar aqui os nossos assuntos aqui. O evento lá, Buscando a Paz, foi o título lá, que estava lá estampado, né, no cenário atrás do Putin e Trump. A mídia OTAN, a mídia viúvas do Biden subindo pelas paredes em desespero. O que é engraçado nisso tudo é ver essa mídia viúvas do Biden, a grande mídia brasileira principalmente, que elas estão num equilíbrio, numa corda bamba, melhor dizendo, estão se equilibrando numa corda bamba e vamos explicar o que significa isso. Entre ser viúva do Biden, tá? Tem que falar mal do Trump, né? E por outro lado, medo do Trump que as sanções acabem se voltando contra a grande mídia brasileira. Tá? Vê esse caso aqui. O Putin e Trump apresentam divergências sobre negociações de paz. Trump e Putin realizam pronunciamentos sem muitos detalhes sobre a cúpula no Alasca. A gente sabe que esses eventos, quando eles posam para fotos, eles falam, é para a mídia. Eles não revelam, na verdade, que conversaram. Na verdade, eles não conversaram sobre a guerra na Ucrânia.
Na verdade, o Putin, o Trump, ele está preparando a volta da Rússia para o G8. Antigamente era G8, depois virou G7. Trump é um negociador, é um realista, veio do mercado selvagem imobiliário de Nova York. Tá? Ele está preocupado com comércio. Tá? E a Rússia, sem falar na questão do gás, você sabe que os Estados Unidos têm que liquefazer o gás, enviar por navios lá para a Europa. O Trump está de saco cheio da Europa. Está de saco cheio. Então, na verdade, esse tapete vermelho, vocês devem ter visto o vídeo dele, literalmente o tapete vermelho foi estendido para o Putin. Isso deixou a mídia e os colonistas escalando a parede de raiva. Então a questão foi falar mal do evento. Não falaram nada. Houve divergências, nem divergência houve. Essa grande mídia não sabe de nada. É incrível. Na verdade, eles foram discutir, tá, pois, negócios, números, formas de reabilitar a Rússia diante de todas essas sanções colocadas por Biden. Claro que o Trump, de vez em quando, tem que apertar um pouco a retórica. E aí a Europa, né, inteira se descabelando. Cadê o Zelensky? Por que o Zelensky não participou? Ele é diretamente interessado. Aí vem aquela coisa que vão pegar terras, aquela parte da Rússia conquistada vai ficar com a Rússia, a Ucrânia vai perder extensão territorial, então a sua soberania. Então ficou como aqui os colonistas, os correspondentes da Globo lá nos Estados Unidos, desesperados. E o Zelensky? Cadê o Zelensky? Tá? Ele é a parte interessada. Deu para se entender o seguinte: tirem as crianças da sala. Eu falei de tirar os adultos da sala quando eu falo do filme, agora é o inverso. Tire as crianças da sala que os adultos vão conversar. Parece que foi bem esse o tom desse evento altamente simbólico realizado no Alasca, o Alasca que era da Rússia há 2 séculos atrás e foi vendido para os Estados Unidos. E apenas o Estreito de Bering separa os dois países, como o Putin muito bem lembrou lá no discurso. Então, os colonistas, aí, os correspondentes, desesperados, cadê? Por que a mídia está desesperada? Porque a mídia ela está se sentindo traída, ela investiu muito na imagem, nessa persona que o Zelensky, ator, comediante, viu o papel da sua vida, o personagem da sua vida. Ele, Zelensky, ator, performar um líder geopolítico. O papel da sua vida. E ele agarrou com unhas e dentes. Porque ele era um ator desconhecido numa produção Netflix ucraniana, né, uma série que ninguém sabia até ele se tornar presidente, ninguém conhecia essa série. Tá? Uma produção Netflix ucraniana, obscura. Tá? E ele agarrou com unhas e dentes esse papel e está performando até agora. Tá aí, a mídia investiu muito, simbolicamente investiu muito nele. Teve capas da Time, revista, ensaio fotográfico para a revista Vogue, ele com a sua esposa, e de repente o Trump já jogou tudo fora. Tá? Então, olha, realmente, outra coisa que esse evento no Alasca demonstrou é a perda de qualquer poder político da Europa. A Europa realmente está de 4, nem de joelhos, está de 4. Tá? Rússia e Estados Unidos estão dando as cartas.
tá? Trump, para tentar satisfazer um pouco, né, vai receber o Zelensky em Washington essa semana, né? Não sei se vai ter outra sessão de humilhação. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai ser. Então, o Trump, até para... Claro que devem ter enchido muito o saco dele, a barulheira da Europa, da mídia, dos views do Biden, mas Zelensky, tal, a soberania da Ucrânia, aquela coisa toda. O Trump quer do Zelensky as terras raras, a gente sabe disso. Desde lá o enterro do Papa, aquela conversa reservada que os dois tiveram, né? Que o Trump puxou a cadeira, botou o Zelensky para sentar lá e conversa de pé de ouvido com o Zelensky. Lá no enterro do Papa no Vaticano, vocês devem lembrar dessa foto. Tá? Então, que ele está, como também aqui do Brasil, ele está preocupado, ele quer as terras raras, ele quer isso que é fundamental para as big techs. E para esse novo esse novo capitalismo que está por vir, que já está surgindo, né? Desse grande reset global do capitalismo. Tá? A gente sabe muito bem disso. Então, mas é impressionante como a mídia ela vive na superfície, ela não entende nada. Ela toma essas conversas, esses discursos feitos, todo um evento, vamos até voltar aqui a essa foto aqui. O evento foi criado, cenários, púlpito, palco, local para coletiva de imprensa. Isso é um pseudo-evento, dentro daquilo que o Daniel Borstein coloca, é um pseudo-evento. Algo criado para a logística da mídia cobrir. Na verdade, não é ali que acontece. Jornalistas e a grande mídia acreditam que a história está acontecendo na frente deles. Então, ficam os colonistas vertendo interpretações a partir do que eles falam naquele microfone lá, do púlpito lá da presidência, como se aquilo que eles dissessem fosse aquilo que eles pensam ou aquilo que eles efetivamente estão fazendo. Tá? Por isso que o jornalismo é superficial. Esse tipo de jornalismo da grande mídia. Tá? Eles partem do pseudo-evento, acreditando que o pseudo-evento é história, que realmente temos que entender a lógica do que eles estão falando, aí começa a querer destrinchar as frases, as construções frasais, por que usou esse termo e não o outro? O que isso representa? O que isso quer dizer? Tá? Mas vamos avançar aqui. Vê isso daqui, olha. Aí você percebe, Guga nada 27 quilômetros com adolescentes do Projeto de São Paulo. Para ver como a gente fala que, de um lado, a grande mídia brasileira é geopoliticamente alinhada com os Estados Unidos. Por outro lado, ela é crítica a Trump, porque é viúva de Biden, é viúva dos democratas. Então, eles estão assim, se equilibrando numa corda bamba. E, ao mesmo tempo, tem que colocar umas pautas positivas dos Estados Unidos, o que demonstra muito bem o nosso viralatismo cultural. Vê isso daqui. Esse projeto Talentos do Capão é aqui do bairro Capão Redondo, em São Paulo. Participou da travessia Rose Pitonoff, em Nova York. É uma travessia, uma competição de natação de 27 quilômetros. 6 jovens atletas daqui de São Paulo, desse projeto, participou. E o Guga Chakra, que é nadador, a gente sabe disso, participou com eles. Participou com esses atletas, esses nadadores aqui do Capão Redondo desse projeto. É o projeto Talentos do Capão. Tá? Grupo faz a travessia Rose Pitonoff nas águas de Nova York. Então ficou aquela coisa, o viés da grande mídia, do Capão Redondo para as águas de Nova York. Olha só que legal. E mais ainda, com o Guga Chakra.
Tiveram o privilégio de nadar com ele, uma estrela global, tá, aquela coisa toda. É muito viralatismo, cara, é muito. É muito viralatismo. Então, aquela do Capão Redondo para os Estados Unidos. Então, em meio a essa crise diplomática, com Trump punindo o Brasil com tarifaço, os empresários bolsonaristas desesperados e tudo mais. Então, que legal, olha lá, Estados Unidos. Esse elo cultural que essa elite brasileira tem com os Estados Unidos é inacreditável. O que era lá nos tempos do Oswald de Andrade, o elo era com a Europa. Tá? Agora, desde o golpe de 64, o elo é com os Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que a grande mídia brasileira está numa corda bamba, se equilibrando. Se começar a falar muito mal do Trump, o Trump pode acusar a grande mídia brasileira de terrorista. Tá? E aprovar sanções contra a grande mídia brasileira, como também sancionou outras mídias, como a mídia russa, a mídia iraniana, etc. Disso que eles têm medo. Tá? Disso fala aqui esse artigo muito bom do Luiz Nassif, o xadrez da pressão dos Estados Unidos sobre a TV brasileira. Tá? Como a TV brasileira, justamente, ela está cooptada, ela está alinhada automaticamente, geopoliticamente, com os Estados Unidos, por medo de sanções. Porque ela tem um telhado de vidro, como, por exemplo, os escândalos do suborno que ele colocou aqui. E vocês sabem que em maio de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deflagrou o FIFA-Gate, apurando corrupção no futebol, envolvendo dirigentes da FIFA, Conmebol, CONCACAF e executivos de marketing esportivos, como, por exemplo, J. Ávila, que foi repórter de campo nos anos 70 da TV Globo, o dono da Traffic. E as relações muito perigosas com a Globo, que sempre teve, a Traffic, envolvendo subornos, para a Globo garantir o privilégio e a exclusividade nas transmissões esportivas. A TV Globo ficou de orelha em pé, cabelos espetados com essa investigação do Departamento de Justiça, o FIFA-Gate. Mas a Globo foi blindada, porque a Globo é alinhada geopoliticamente dos Estados Unidos, então foi protegida. Esse é que é o grande medo, de perder essa blindagem da Globo, como coloca o Luiz Nassif. Se a Globo, de repente, começar a comprar essa bandeira da defesa da soberania nacional, tá? Você pode ver que a cobertura que ela faz do tarifaço é aquilo que eu chamo de objetividade oportunista. Tá? Ela é objetiva, mas ao mesmo tempo apoia. Porque está alinhada automaticamente com a geopolítica norte-americana. E quer ver, mas na verdade quer ver o desgaste do governo Lula. Quer ver como o governo Lula vai sair dessa. Tá? Então ele coloca as consequências, as seguintes represálias que podem acontecer se de repente a Globo começar a querer defender a soberania nacional e se colocar visceralmente contra o tarifaço ou o imperialismo trumpiano. Primeiro, sanções econômicas diretas. Segundo, classificação como agente inimigo. De repente pode ser tipificado como organização terrorista. Por que não? Já que está subornando, lavando dinheiro com transmissões esportivas e tudo mais. Controle e bloqueio de transmissão, esse que é o grande pesadelo da Globo, controle e bloqueio de transmissões, e ações judiciais e investigações. É disso que a Globo, principalmente a Globo, tem medo. Então vocês jamais vão ver ela defendendo a soberania nacional, coisa que o valha. Tá? Mas aí você vê arrumar a pauta positiva até para Israel. Vê isso daqui.
Israel, pós-guerra deve ter administração civil pacífica em meio ao escândalo internacional do genocídio que Netanyahu está perpetrando lá em Gaza. Aqui, a correspondente lá do escritório de Nova York, a Candice, a tal de Candice, aliás, tem que ter uma hashtag alimente a Candice, ela está magérrima, cada vez mais magra, está cadavérica, coitada. Hashtag alimente a Candice, tá? Encontrou uma pauta positiva. Vice-ministro de Relações Exteriores falou das condições para encerrar conflito. Deve ter administração civil pacífica que bote imagem de um monte de carros blindados do exército de Israel. Realmente, administração civil pacífica. Ou seja, eles vão administrar, eles querem administrar Gaza. Para quê? Para botar todo mundo para fora. A gente sabe muito bem, a gente fala o tempo inteiro aqui do projeto Gaza 2035, de transformar aquilo numa Dubai 2.0, num resort de fronte para o mar Mediterrâneo e tirar aquela gente teimosa de lá. E tá aí, por isso que a Globo se curva ao sionismo. Porque os Estados Unidos, a geopolítica norte-americana também é sionista. Então eles são capazes de encontrar uma pauta positiva. Apesar do escândalo internacional com o genocídio de Gaza. Então eles bombam a ideia de que vai ter uma administração civil pacífica em Gaza. Santo Deus! E como se isso não bastasse, vê essa aqui da CNN. Olha lá, notícia. Centro antiterrorista. Paraguai terá base contra Hezbollah apoiado pelos Estados Unidos. Agentes atuarão nas fronteiras com a Argentina e o Brasil. Mas vamos desbravar essa notícia. O Paraguai vai inaugurar um centro antiterrorista com apoio direto do FBI, focado principalmente no combate ao Hezbollah na região da Tríplice Fronteira com o Brasil e a Argentina. Tá? A iniciativa foi revelada pelo ministro do Interior lá do Paraguai, Henrique Herrera, em entrevista exclusiva à CNN. A CNN deu com exclusividade essa notícia. Então, a Tríplice Fronteira, você deve lembrar muito bem, já teve Al-Qaeda lá, depois lá dos atentados ao WTC em 2001, veio a questão da Tríplice Fronteira, tem Al-Qaeda lá. A Al-Qaeda está lá. Tudo isso feito para quê? Para o Departamento de Estado americano ter um pretexto, a justificativa para as suas estratégias de lawfare que pariu a Lava Jato depois. Então, Tríplice Fronteira já teve o Hamas, foi outro também, agora é o Hezbollah. Hezbollah é o grupo terrorista da vez. Tudo isso, o esforço que os Estados Unidos querem fazer para tipificar o crime organizado no quintal deles como grupo terrorista. Comando Vermelho, PCC, a gente já falou aqui diversas vezes na live. Para justificar uma intervenção direta militar, inclusive no Brasil. Então, você vai ter um Black Hawk aí da SEALs norte-americanos descendo de um Black Hawk invadindo uma comunidade no Rio de Janeiro. Porque eles têm a lei antiterrorismo do lado deles. Pode ver que essa já começa com essa lei agora de Magnitsky, né? Coisa assim, de coerção, né? De sanções contra autoridades brasileiras, Magnitsky, essa lei Magnitsky. Então eles cada vez mais estão se cercando de dispositivos para intervir através da justiça
como xerifes da democracia global. Então, essa notícia da CNN aí, que deu com exclusividade, isso faz parte desse esforço norte-americano, porque vê no seu quintal a China tomando conta. A China é o grande parceiro do econômico do Brasil. Então, como a gente já disse aqui diversas vezes, o que os Estados Unidos têm a oferecer para o seu quintal? Apenas lawfare e repressão militar. Apenas isso. Porque, economicamente, os Estados Unidos estão exauridos. Muito bem, vamos avançar aqui, vamos avançar. Está aqui a notícia, está aí. FBI vai treinar agentes no Paraguai para combater o Hezbollah na Tríplice Fronteira. Está aí. Então, isso é o início, então, que a gente está vendo do esforço, por exemplo, da grande mídia, que a grande mídia já tipifica. Aí você começa a entender por que o PCC, que antes era um tabu falar em PCC, não sei se vocês se lembram disso, antigamente se falava organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Era assim que eles falavam. Que era um tabu, não, a gente não vai falar deles para empoderá-los mediaticamente, era a justificativa. Agora só se fala em PCC. Qualquer coisa é o PCC. Agora estamos vendo o porquê. Que a grande mídia, alinhada geopoliticamente aos Estados Unidos, está dando, através do agendamento das organizações criminosas tipificadas como terrorismo, justificar ações como essas aí que a gente está vendo na Tríplice Fronteira. Tá? Avançando aqui, que mais? Vamos ver mais aqui, mais uma coisa. Empresas afetadas pelo tarifaço acionam lobistas. Pronto. A Júlia do Alibe, lá na Globo News, descobriu como acabar com o tarifaço. Dentro dessa pauta, nessa editoria, o Lula não quer resolver nada, a Globo News resolve. Encontrou a solução, é lobby. Porque o lobismo é regulamentado, é permitido lá nos Estados Unidos. Ser lobista é uma profissão. O Congresso norte-americano é cheio de lobistas. Chegando junto de senadores lá e deputados com conversa de pé de ouvido. É regulamentado, então, porque, tá vendo só? Tem que investir em lobby. Esse foi o comentário simples assim. Tem empresas que, por conta própria, estão pagando lobistas para agir nos Estados Unidos. É muita ingenuidade, cara. Essa mídia é muito ingênua, cara. Muito. Lobby age no parlamento, lá no Congresso, no Capitólio. Não chega à Casa Branca. É impressionante. Então, tá vendo? Olha, é simples. Paga lobista. Por que o Lula não faz isso? Porque ele não quer, ele é orgulhoso. Ele está motivado ideologicamente, partidariamente, todas essas coisas que vêm. Esse discurso que dá uma preguiça danada de ficar repetindo aqui. Tá? Porque o Lula não é técnico, é ideológico. Então é muito simples. A Júlia do Alibe, a libanesa sionista, acabou descobrindo a solução. Contrata lobista. Quem sabe um deles chega perto do Trump, sei lá, pula lá a cerca, entra na Casa Branca, no Salão Oval, e tem uma conversa de pé de ouvido com ele. Meu Deus do céu, vamos avançar isso daqui. Aqui, agora estão descobrindo, o pacote do tarifaço amplia risco fiscal. Pronto, é o problema do risco fiscal. E o governo quer o aval do Congresso para que o impacto fiscal
contra o tarifaço, fique fora da meta fiscal 2025 e 2026. Tá certo que o Congresso vai fazer isso, vai mesmo? Querem mais ver a caveira do Lula em ano eleitoral. Então tá aí. Essa coisa, vem aqui, não, o governo tem que socorrer, mitigar os efeitos do tarifaço. E aí já vem para o... tá vendo? Vai desequilibrar agora é ameaça fiscal. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim que é colocado. Tá? Então, nesse jogo de desgastá-lo, de sangrar para as eleições do próximo ano. Tá? Estão nessa jogada de sangrá-lo ao máximo possível. Então, será que a base governista lá atrás, traiçoeira, vai fazer isso que eles querem? Jogar para... como é que é? Fique fora da meta fiscal de 2025, 2026? Eu duvido. Duvido eu dó. Vamos avançar aqui um pouco mais. Vamos avançar um pouco mais, gente. Embaixada dos Estados Unidos diz que mais médicos foi golpe diplomático. Vocês devem estar acompanhando aqui que o Trump sancionou, perdeu visto, 2 nomes que participaram do programa Mais Médicos, que foi no governo Dilma, revogou os vistos do Mozart Salles, que é o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde atualmente, e o Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro. Eles dois fizeram parte da concepção lá do Mais Médicos. Devem lembrar dos Mais Médicos, que cheio de faculdade de medicina no Brasil. Forma médico? Sim, forma muito médico. Mas qual é o médico que claro, os médicos provêm da onde? Da elite. Como é que o médico da elite vai lá para a Amazônia? Vai atender na periferia sequer daqui de São Paulo. No Capão Redondo, já que estamos falando aqui os talentos do Capão Redondo, que nadaram com o Guia Chakra, vai lá num posto de saúde. Um médico desse não quer. E é claro que aí foi necessário os médicos cubanos, porque lá em Cuba o médico é formado com uma consciência pública. Não uma consciência privatista, meritocrática, como aqui. E esses médicos cubanos foram lá para o Amazonas, foram lá para os recônditos do Brasil profundo, atuar na medicina que nenhum médico brasileiro das grandes cidades da elite queria participar. E aí veio toda essa crítica, não, grande parte do dinheiro vai para financiar a ditadura de Cuba, o governo Lula está financiando a ditadura cubana, e o Trump revive, parece essa coisa de tirar esqueletos do armário, tipo o Celso Daniel, né, que volta e meia, esse prefeito de Santo André, que foi assassinado. O PT está por trás. Sempre o esqueleto dele retorna, tiram do armário a cada eleição. E agora o Trump foi um ato antidiplomático, anti-norte-americano, porque o Mais Médicos ajudou a financiar a ditadura cubana. Vê só aqui a Globo News, a Ana Flor, que de Flor só tem o sobrenome, Mais Médicos enfrentou problemas de resistência. Ela me coloca o seguinte, naquela época o programa Mais Médicos sofreu uma crítica consistente. Então, no fundo, dando credibilidade, dando verossimilhança a esse ato de sanção do Trump. Não, realmente Trump tem razão. Foi um ato anti-norte-americano o programa Mais Médicos. No final, ajudou a financiar a ditadura cubana, que ameaça os Estados Unidos.
tá? Então, é aquela coisa, né? Passou o cheque, passou o cheque. A Ana falou, não, teve críticas consistentes naquela época. Então, a pauta da grande mídia sobre essas sanções de 2 fundadores do Mais Médicos não foi a questão, não começou a se discutir a sanção, passaram a discutir o programa Mais Médicos. Inacreditável. Aí você percebe como essa grande mídia está, em última instância, alinhada geopoliticamente com o Trump. Tem que estar. Apesar de ser viúva do Biden. Tá? Ela, em última instância, tem que se alinhar com o Trump por aqueles motivos que o Luiz Nassif bem colocou. Porque a Globo tem que se blindar, tá? Dessas investigações que envolvem essas discussões de futebol, etc., que vai, de repente, surge aí uma outra sanção norte-americana e, de repente, tipifique a grande mídia brasileira. Já imaginou a TV Globo como organização terrorista? Porque está defendendo um programa que ajudou uma ditadura que é contra os Estados Unidos. Estão apavorados que isso possa acontecer. Então vem essa coisa. Então fica em cima do muro. Embora na flor, a grande mídia, vamos dizer assim, tenha forçosamente que admitir que a população aprovou o programa Mais Médicos, porque você tinha médicos nos lugares mais recônditos do país. Por outro lado, eles falam de crítica consistente. Porque esses médicos ganhavam grande parte do dinheiro ia para financiar a ditadura cubana. No final, Trump tem razão. É o que eles querem dizer. E para terminar aqui a nossa live, o Buchicho. Vê só que coisa. A prefeitura, você deve estar acompanhando a corrupção, o escândalo de corrupção da prefeitura de São Bernardo do Campo. Esquema de corrupção pagava a faculdade de filha de prefeito de São Bernardo do Campo, diz Polícia Federal. A Polícia Federal deu uma batida na casa do Paulo Irã, o auxiliar administrativo da Câmara. Encontrou 12 milhões de reais em dinheiro vivo. Foi necessário 2 carros de valores e várias máquinas de contagem de dinheiro para contar aquela grana toda. Além do que pegou lá, foi considerado o operador financeiro do esquema, que envolvia contratos ilícitos com a prefeitura e cobranças de propina. Né? E envolveu, que foi afastado também o presidente da Câmara dos Vereadores, o Danilo Lima, que é parente do Marcelo Lima, do Podemos, partido bolsonarista. Até aí, ok, caso de corrupção. Mas o prefeito foi afastado e vai assumir a vice-prefeita. Quem é a vice-prefeita que está fugindo? Nem quer dar entrevista, mulher. A mulher deve estar em estado de choque. Sargento da Polícia Militar. A mulher é sargento da PM. Vice assume prefeitura de São Bernardo. Jéssica Cormick, 38 anos. Olha essa foto sensualizada dela propositalmente estufando os peitos com traje da Polícia Militar. Essa foto me colocam dela lá no SP TV primeira edição. Não satisfeito, outra foto dela. Olá, maquiada. Maquiada para matar. Poderia ser a legenda dessa foto. A vice-prefeita no treinamento. Maquiada para matar, toda sensualizando a violência, aqui a meganhacização
sensualizando a meganhacização, sexualização da meganhacização. Vou fazer uma outra denúncia, outro vídeo para denunciar. Tem a adultificação de crianças e a sensualização da meganhacização. Veja só que coisa, São Bernardo, onde surgiu o PT, sempre foi considerado uma cidade progressista, de esquerda. Quando dei aula lá na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, nos anos 80, era impressionante como era progressista aquela universidade. E sempre, historicamente, prefeitos de esquerda, prefeitos progressistas. E temos aqui, hoje, um prefeito do Podemos e a vice-prefeita do Avante. PM, sargento da PM. O povo, olha, o eleitor merece, de São Bernardo. Vota numa chapa dessa, com uma sargento da Polícia Militar de vice. Então passa aqui a ideia, temos aqui uma coisa subliminar, tá? Aquela coisa, então aqui o telejornal coloca o quê? Na tela o esquema de corrupção, e agora é a Milica que vai limpar tudo. Vai limpar São Bernardo da corrupção. A meganhacização sensualizada. Sabe? É por onde anda, é por onde caminha esse país. Então você vê na grande mídia normalizando uma situação dessa. As fotos que colocam dela, da Jéssica, acho que não tinha outra foto, né? Ela se promoveu, foi eleita. A chapa ganhou por causa de coisas assim. Claro que isso se confunde com o discurso da grande mídia de empoderamento feminino, de representação. Ah, a mulher está representada na política. E essas barbaridades do gênero para justificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é isso aí, ó, tá vendo? Os civis são corruptos, tem que colocar um militar para pôr ordem na casa, para limpar o paço municipal, lá do centro de São Bernardo. Então tá aí, maquiada para matar, sensual para matar, tá aqui. Jéssica Cormick, a nova vice-prefeita. Ela deve estar em estado de choque, porque até onde eu soube, ela não queria dar entrevista, gravou como sempre, né? Gravou um vídeo nas redes sociais, aquela coisa aí, mas não quer saber ainda, não. Meio de cura dele, deve estar em estado de choque. Acho que era a última coisa que ele imaginava que fosse acontecer. Então é isso aí, gente. É isso aí. Chegamos ao final da nossa, no nosso Drops News, não é a nossa live. Estou acostumado com live aqui. Drops News, Cinegnose número 17, tá? Então, novamente repetindo que hoje não teremos live, hoje domingo, que vocês estão vendo o vídeo aqui hoje no domingo. Não teremos a live hoje, substituímos pelo formato do Drops, porque esse humilde blogueiro vai exercer a função de pai e acompanhar o filho ao estádio do Morumbi, o jogo Santos e Vasco, né? Então, também esse pai é santista, né? Então também vai lá, vai acompanhar, né? Então vai lá, tentar, espera o Santos não decepcione, né? Porque a coisa não tá altos e baixos. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Então, nos vemos na live dessa quarta-feira, quarta extra. Então, até lá, gente. Valeu, muito obrigado. Tchau.